Olá, todas e todos que vieram hoje nos assistir aqui, nos escutar no podcast, nos assistir no YouTube. Estamos com mais um encontro do Feminino Infinito, do coletivo, que tem 120 mulheres, poetas, escritoras e artistas reunidas neste livro de comemoração dos 5 anos do coletivo. Hoje, em especial, para todos que nos assistem, nos escutam, temos a visita da querida e grande poeta Lilian Rocha. Lilian Rocha é do Rio Grande do Sul, ela vive em Porto Alegre e vamos recebê-la hoje aqui no Feminino Infinito para conversar um Mais pouco. uma vez, podendo trazer um pouco da poesia. Muito feliz de ter você aqui com a gente, a sua representatividade. Nós sabemos que você é muito atuante, mas eu quero ouvir isso de você. Então, vamos começar com a nossa sequência de perguntas, né? Então, a primeira, né, para iniciando, já no estilo do que a gente tem feito, hoje é o quarto programa que estamos realizando nesse formato, é qual a sua origem? No sentido de que qual é a cidade que você nasceu, aonde você se criou, e a partir deste contexto da cidade, do estado, da cultura local, da onde você se educou e se criou na sua família, como se deu a sua escavação do olhar, a sua tessitura simbólica, existencial, para que você chegasse a escrever. E quando foi essa primeira vez? Então, é uma pergunta só, que é a origem, a influência, a tessitura do olhar, e a partir de quando que essa escavação do olhar trouxe para você essa necessidade de expressão da escrita? Bom, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nasci numa família que, ainda bem, sempre prezou muito pela questão da cultura. Meus pais gostavam de ler. Eu sou a caçula, tenho mais uma irmã e um irmão. E quando cheguei na minha família, já estava bem estruturada. Meus irmãos eram mais velhos, né? Então, eu era uma ávida na leitura. Então, eu lia os livros dos meus irmãos, e os meus livros, e os livros dos meus pais. Chegou um certo momento que não tinha mais livro em casa e eu solicitei para minha mãe que me levasse para uma biblioteca pública que existia em Porto Alegre. E eu me lembro que na carteirinha havia a foto do meu jardim de infância, né? Ah, E eu sempre fui uma apaixonada por música e por música, literatura e ciências, né? Porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui uma pessoa extremamente observadora, e eu acho que a partir daí tem essa questão de ser curiosa e observadora e gostar muito da questão do movimento, né? E buscar sempre o conhecimento, que eu me alfabetizei e já comecei a escrever muito cedo. Até que chegou um certo momento que caiu na minha mão um livro que era para minha irmã, mas que eu peguei aquele livro e li em um dia, que chamava O Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu li em um dia, eu tinha 12 anos, e eu disse, isso eu sei fazer. E a partir daí eu comecei a escrever contos de suspense. Naquele momento eu disse que eu queria ser. Eu tinha um carinho muito grande por uma máquina de escrever Olivetti que meu pai possuía, que era prateada, assim, com umas técnicas maravilhosas. E eu chegava da escola de manhã, almoçava e de tarde eu ia transcrever do meu caderno para essa máquina de escrever o que eu tinha escrito nos meus contos, né? E a partir daí surgiu uma vontade muito grande de continuar escrevendo, né? Então, naquele momento, com 12 anos, eu pensei, isso eu posso fazer, isso eu gosto, né? É claro que só isso aconteceu muito tempo depois, né, como escritora realmente, mas desde pequena eu gostava de escrever. E a poesia só veio mais ou menos no ensino médio, que eu também percebi que eu tinha uma tendência bem forte para poesia. que interessante, Lilian, desde os 12 anos e querendo essa escavação do olhar, sair do ambiente do lar para ir para a biblioteca, já nessa pulsão. E me diga uma coisa: você via alguém da sua família escrever ou foi uma coisa muito individual sua que você teve essa necessidade de estar brincando, né? Aos 12 anos era como se fosse um jogo lúdico. Conta um pouco para a Não, gente.
Na realidade, não. Meus pais gostavam de ler, mas não tinham essa habilidade, né, da escrita com Aham. facilidade, assim, né? O fato, como eu falei, eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito observadora. Eu era muito, até o meu apelido era Serena. Eu ficava observando as questões do cotidiano e gostava, então, de botar no papel essas questões que eu via no meu dia a dia, né? Então, é a Que partir daí, gracinha. desse olhar de perceber algumas coisas que talvez algumas pessoas não observassem tanto, pelo fato de eu ficar mais detida com essa questão de coisas do cotidiano, do dia a dia, né? E a partir Aham. daí eu pensava, então, vou botar no papel, né? E a partir daí a escrita foi se desenvolvendo. Que beleza. Eu quero que você fale um pouco da sua família, quantos irmãos, e a história que eu já sei, porque eu já te entrevistei em Portugal e outras lives, da relação do teu pai com música e tal, e vocês na tua família, né? E depois como que você foi para a biologia? Conta um pouco para a gente. Bom, meu pai gostava de ler jornais, mas ele tinha sempre na cabeceira uns 3 livros que ele ia trocando, né? A minha mãe não lia muito em função que ela até estudou pouco, ela estudou até somente até a quarta série, né? Aham. Fundamental, mas ela gostava muito de romances, então a minha mãe, e livros espíritas, então a minha mãe também lia bastante. Os meus irmãos eram mais velhos do que eu, né? Então eles já tinham passado por vários processos de estudo e tinha vários livros na minha casa em função disso, né? E também é importante dizer, assim como eu falei, né, essa questão da procura do conhecimento, eu sempre gostei da experimentação. Então, eu fui Aham. para essa área das ciências, eu sou farmacêutica bioquímica, né? Eu sou analista Isso. clínica, porque eu sempre gostei dessa questão de perceber a vida como esse impulso, né? Como é que funcionam as coisas? Como é que essa vida se transforma? Como é que ela se movimenta? E isso também tem a ver com essa questão de ser curiosa, de observar Claro, e de querer saber como as coisas funcionam, né? Então tem muito claro. isso de perceber o quanto é importante essas correlações e poder colocar no papel. Mas eu queria dizer que é importante também ressaltar que meus irmãos, depois, né, de já adultos, nós escrevemos, nós 3, um livro conjuntamente. E continuamos escrevendo alguns livros conjuntamente pelo fato que a gente percebeu que a gente tem uma facilidade com relação a colocar no papel as coisas que a gente percebe da história ou da ficção, enfim, do que a gente percebe no dia a dia. Que beleza, que bonito isso, os três irmãos unidos escrevendo. Bom, agora você já respondeu um pouco, né, nessa questão da origem do teu despertar para a escrita. E a segunda pergunta que é importante é a tua pulsão de escrita e inspiração, como ela acontece do ponto de vista não só escolar. Qual foi a primeira vez que você é farmacêutica, você tem uma ligação com esse lado da ciência, da biologia, da farmácia, da química? Como que você publicou o primeiro livro? Como é que se deu essa tua relação de escrita, da pulsão e da inspiração para sair só de um exercício que é muito importante, mas um exercício escolar para passar para a publicação, a primeira publicação, o primeiro livro. E aí depois a gente gostaria que você mostrasse alguns livros e antes disso lesse o seu livro, o seu poema no Feminino Infinito, que eu vou dizer a página. Mas como foi a publicação do seu primeiro livro? A publicação foi assim: eu realizava um curso chamava Neuromusicologia, no qual eu já tinha vários poemas guardados há muito tempo, né? Poemas com viés de cotidiano e poemas também com viés da temática com relação antirracista, feminista. E daí chegou um certo momento que eu dei, nesse curso existia um aluno que trabalhava numa editora. E eu geralmente dava nesse curso poemas e músicas, alguns poemas meus e músicas de outros autores, para que elas pudessem verificar questões de emoções que encontravam nesses poemas, né? Emoções, sentimentos, enfim. E aí esse aluno levantou a mão e disse assim, professora, onde é que eu encontro o seu livro? Eu quero comprar o seu livro, né? E eu cheguei assim, não tenho livro impresso. Eu uso meus poemas nos meus cursos e coloco nas redes, né? Eu disse, não, eu quero comprar o seu livro. Eu disse, não tenho, né? Esse curso era em maio de 2013. E ele disse assim, tu tem até setembro, outubro para me entregar o material que tu tiver e eu vou te ajudar a publicar o teu primeiro livro. E foi assim que aconteceu. Eu já tinha um grande material, mas eu não conhecia editores, né? Não sabia exatamente o meio, apesar de frequentar já alguns saraus aqui em Porto Alegre, mas ainda não Aham. conhecia uma editora específica. E esse aluno trabalhava nessa editora, só que ele ia sair
da editora em dezembro. E ele disse assim, tu tem até outubro para me entregar, e a gente lançou em dezembro de 2013 meu primeiro livro através dessa editora. Que Para tu história ver como as bonita, coisas Lília. funcionam, né? Quando tem que É, e ser, tem você, que ser. você escreve desde menina e há uma década somente você tem livro publicado. Você vê como é importante a gente falar aqui, porque na nossa geração, né, para quem tem mais de 35 anos, né, então na geração, uma outra geração, antes das redes digitais, redes sociais, não se publicava como hoje. Hoje você tem publicação independente, você tem editores independentes, publica em tiragens menores, mas antes era tudo mais complexo, né? Era 2.000 livros de tiragem, editoras que você ficava esperando a vida inteira, muita gente não sabia como colocar o livro, o original, enviar para uma editora. Então, muito bom você pontuar isso, que você já estava utilizando e você já tinha toda essa verve, toda essa vivência, e só há 10 anos, quer dizer, uma década que você conseguiu É, publicar seu primeiro. É importante também colocar que antes de acontecer essa publicação, a temática negra surgiu também em função de um curso de extensão que eu realizei e que eu comecei a Ah, conhecer um número enorme de escritores negros e negras que eu jamais aham. havia ouvido falar, eu só conhecia o cânone tradicional, né? Então também essa Então, temática surgiu, né, em função disso, né? Mas eu vou ler então o poema que está no livro, né? Infinito, isso, no Feminino Infinito, Infinito. ó, página 154, tá aqui, Lilian Rocha. Isso. Um poema que eu tenho um grande carinho, que as pessoas gostam muito. Então vamos lá. Pichain. Quem tem medo do meu cabelo, Pichain? Ele não espeta? Não tem mau cheiro. Simplesmente eleva-se ao céu, feito seta, tem direção certa, símbolo da minha negritude. Quem tem medo do meu cabelo, Pichain? Assim, também deve ter medo do meu falar alto, do swing do meu corpo, da minha ancestralidade. Quem tem medo do meu cabelo pichain? Não fique assim, sou eu que carrego a minha coroa, cor de ébano, sim. E não me venha ditar regras de apresentação. Ao meu cabelo, é a minha libertação. Ai, que lindo, eu adoro esse poema. Lília, lê outro para a gente de outro livro, apresenta algumas capas de livros. É muito importante você estar com a gente no Feminino Infinito. Você já está Sim, que há uns anos, a maravilha. gente se conheceu na rede social, que é muito importante também para o ativismo desses coletivos. Eu imagino que também para a literatura de escrita antirracista e os coletivos. Depois fala um pouco do seu ativismo, mas agora mostre os livros e Sim. conta um pouco para a gente, por Eu favor. vou mostrar 4 livros autorais, né? O Tá. primeiro, que é esse aqui, que é o Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, que está fazendo 10 anos esse ano, em dezembro, né? Que foi o primeiro, que é um Esse livro que primeiro. busca. Ele tem poesias já um pouco mais antigas, mas, ao mesmo tempo, poesias que são extremamente atuais, que estão ainda revigorando em função do momento que nós vivemos, né? Então, ele tem poesias com relação à questão de reflexões também, ele traz um pouco dessa questão da importância da poesia e do movimento em nossas vidas, e também tem poesias com relação a antirracistas. Depois veio, em 2016, esse livro aqui que eu tenho um grande carinho, que é o Negra Soul, que é um livro de descoberta de quem é essa Lilian Rocha, né? Porque em algum Sim, momento a gente diz, eu mostrei a capa agora nesse momento, né, do Negra Soul, para quem está nos ouvindo, que é um sim. livro que tem uma capa muito interessante, que foi feita pelo Paulo Correia, que é um grande artista plástico negro aqui de Porto Alegre, que traz exatamente que essa mulher, Lilian Rocha, em algum momento, nós nos descobrimos, mulheres negras, em um certo momento, que a nossa sociedade nos mostra. Quando nós nascemos, a Sim. gente não se dá conta disso, mas a sociedade faz questão de nos mostrar isso em algum momento, né? Então, esse livro traz esse momento que é da minha transição capilar, né? Que eu usava o cabelo por vários procedimentos de alisamento, e chegou um certo momento, em 2014, eu disse, não, chega disso, né? Eu vou querer que meu Sim. cabelo mostre a sua verdadeira raiz. E esse livro traz exatamente isso, questão das mulheres,
questão do preconceito, da beleza da mulher negra, enfim, é um livro Do que estereótipo, né? Do estereótipo do estereótipo, que é bonito ou não, o que é um cabelo bonito ou não. Fala um pouco mais exato. sobre isso, porque as mulheres também estão nos ouvindo, né? Do Feminino Infinito e outras que podem se inspirar. Uhum. É pelo fato que sempre teve um estereótipo dentro da literatura, na literatura e na cultura e na história em geral do nosso Brasil, de sempre colocar, né, a mulher ou a mulher negra, né, no caso aqui que eu estou colocando, né, que é Sim, aquela que é a da pele mais clara ou que tem o cabelo alisado, e que não, cada um tem a sua beleza, a sua sim, subjetividade mostrada de uma forma. E esse livro traz exatamente isso, né, que as pessoas possam se aceitar exatamente como são e pela beleza que cada um pode expressar, né? Então, é um livro que sim. eu tenho muito carinho e é utilizado em várias escolas aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho muita alegria por causa disso, porque muitas crianças onde eu vou me perguntam, né, algumas questões, e esse livro fala várias questões que são importantes para ter uma aproximação, porque o racismo não é um problema dos negros, é um problema da sociedade que tem que ser resolvida conjuntamente. Brancos, Sim, negros e não negros, indígenas, sim, enfim, a gente possa chegar a algum ponto realmente interessante. com Depois certeza. veio, em 2018, esse livro aqui, que é o Meninas de Tranças, que é um livro que foi vencedor de um prêmio aqui importante no Rio Grande do Sul, que é a Academia de Letras do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, ganhou como livro solo em 2019, e foi finalista do prêmio Minuano, na categoria Poesia, que é um prêmio ligado à URGS, ao Instituto de Letras da URGS, que é a Universidade Federal daqui, e também do Instituto Estadual do Livro, daqui do Rio Grande do Sul, né? E é um livro que traz... Quem é essa menina? Essa menina é a menina criança, a menina adolescente, a menina mulher e a menina ativista, que é um pouco da minha história, mas que perpassa por várias mulheres que eu, de alguma forma, conheci e que passaram pela minha história. E é interessante que esse livro, inicialmente, eu achei que teria um público para mulheres, e, no entanto, foi lido por crianças, adolescentes, jovens adultos, negros e não negros, indígenas, enfim, idosas que compram para os seus netos, para suas netas. E teve uma grande abrangência, que foi lançado em 2018 e até hoje faz muito sucesso, né? Que beleza. Então mostra como é importante, né, para as pessoas também receberem esse conteúdo, que elas terem acesso a isso. Que bacana, Lilian. E qual é o E, próximo? e o próximo é o quarto, que foi lançado no final do ano Ah, passado, pelo livro de Porto Alegre, que chama o Agô. Agô. Para quem não sabe, o que quer dizer agô? Agô, em Urubá, é peço licença. E nesse livro eu peço licença aos meus ancestrais. Eu faço uma reverência às minhas avós, à minha bisavó, ao meu avô, ao meu pai, à minha mãe, que se não fossem eles e não tivessem me passado todo um conhecimento, eu não seria certamente a pessoa que está falando aqui hoje com vocês, né? Então, esse livro tem uma capa que é muito interessante, que é uma máscara africana feita por Marcos Porto, um grande Belíssimo, artista belíssima plástico. arte. Belíssimo. A arte é belíssima, um artista plástico bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, ganhou vários prêmios. E esse livro saiu também pelo Instituto Estadual do Livro, dentro de uma coleção de literatura negra que foi criada, onde tem outros escritores e escritoras conjuntamente comigo, mas nós fomos escolhidos para ser os primeiros a fazer parte dessa coleção de literatura negra no Rio Grande do Sul, né? E é um livro que traz toda essa questão de ancestralidade, da importância não só negra, mas indígena, a importância da natureza. É importante referenciar os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, que é uma cultura muito ligada aos afrodescendentes, esse respeito aos mais Sim, velhos e às mais velhas, né? Então, um livro que sim. traz também poesias e algumas reflexões com relação a essa temática, né? Fora isso, são mais de 80 outras antologias, né, com outras pessoas. Tem um livro que eu não falei, mas que eu gostaria de ressaltar, que esse livro aqui foi feito com meus irmãos, que eu falei, né, que a gente está escrevendo juntos, Ah, que beleza. e conta a história da Sociedade Negra de Porto Alegre. Aqui nesse livro que eu estou mostrando para quem está nos ouvindo, é uma capa onde está minha mãe com 18 anos de idade, e a nossa mãe era uma grande contadora de histórias, apesar de ter estudado só até a quarta série. Mas ela nos contava as histórias dos clubes negros de Porto Alegre, onde os negros moravam. Ela nasceu em 1933, né? Então ela contava os bairros onde ela morou,
onde os negros estudavam, quais eram as profissões, onde jogavam, já que não podiam jogar futebol nem no Inter, nem no Grêmio, então tiveram que criar ligas de futebol. Então, é um livro sobre a história de Porto Alegre, né? Que se chama Lely da Silva, Memórias, a Importância da História Oral. E é um livro que foi feito por mim, pelo meu irmão Kleber e pela minha irmã Maria Aparecida, né? Então, a gente tem Muito escrito algumas coisas. interessante. Aonde a gente pode encontrar, quem está nos assistindo e nos ouvindo, onde pode encontrar esse livro histórico, que é muito interessante, tem uma perspectiva sociológica, e também os seus livros de poesia, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Meus livros de poesia vocês podem encontrar diretamente comigo, ou alguns ainda podem, entrando no site da Trança, por exemplo, vocês podem entrar no site da editora Taverna e vocês vão encontrar. Alguns já estão esgotados, né? Mas, por exemplo, o Negra Soul e a Vida Pulsa comigo, Linha de Tranças na editora Taverna, o Agô também comigo, e o Velho da Silva é um livro tão bom que ele está esgotado. Ele foi finalista também do Prêmio Minuano em Ah, 2019. Mas é um livro que nós queremos reeditar porque fez muito sucesso e nós queremos compartilhar e divulgar e distribuir por todo o Rio Grande do Sul, pelas bibliotecas, pelas escolas, para que mais pessoas possam conhecer a história da população negra aqui em Porto Alegre, né? que Estou beleza. Parabéns, Lilian. Uma obra muito relevante, muito importante. Não é à toa que você foi selecionada para estar aqui entre nós. Somos 12, né, nessa linha de entrevistas, e a sua presença é fundamental entre nós. Muito bom. Você tem uma obra rica. E eu queria que você falasse um pouco do ativismo. E antes de sim, terminar, eu vou deixar para você, e aí você pode falar um pouco desse teu ativismo, dos grupos que você participa e está associado e organiza como uma ativista atuante nesse teu trabalho de literatura e da valorização da negritude aí em Porto Alegre. E também eu vou para a terceira pergunta final, e você pode juntar, que é: como você vê o estereótipo da mulher na literatura? Não estou falando de todas as áreas. Na literatura, como você vê esse estereótipo da mulher no presente? Você acha que melhorou? Você acha que ainda tem muito por fazer? E no teu caso, a pergunta se estende não só à mulher, mas à questão do racismo também, nos personagens literários. Então vamos sim. lá, vamos te Então, ouvir. tá. Bom, querida, na realidade, eu faço parte de vários grupos, mas vou falar dos principais com relação ao ativismo negro, né? Sim, Eu faço parte da Associação Negra de Cultura, que foi criada há mais de 33 anos aqui no Rio Grande do Sul, por um grande poeta, escritor, né? Professor e ativista, um dos responsáveis pelo dia 20 de novembro, pelo Grupo Palmares, que é Oliveira Silveira, que criou a Associação Negra de Cultura. A Associação Negra de Cultura tem alguns braços de trabalho, no qual eu sou uma das coordenadoras do Sarau Supapo Poético, o Ponto Negro da sim, Poesia. Então, nós temos uma atividade há 11 anos, nós fizemos 11 anos agora em março de 2023, trazendo a poesia e também a história afrodescendente, né, para nossas crianças. Então, a gente tem a roda de poesia com escritores, né, escritoras. Na roda pode participar pessoas não negras, desde que nessa roda leia poesia de escritores e de escritoras negras, né? sim, E temos algo que a gente chama de sopapinho, que é onde as crianças vão com seus pais, às vezes não ficam na roda, né? E vão para uma sala onde vão ter atividades pedagógicas, conhecendo um pouco mais dessa cultura que foi e que é tão invisibilizada nas nossas escolas. Apesar de nós termos uma lei, que é a 10.639, onde deveria ser ensinado a cultura e a história afro-brasileira, né? Sabemos que isso não acontece. Então, a gente sim. tenta, da nossa forma, trazer um pouco essas questões, né? Fora isso, eu sou uma pessoa que sou envolvida também com o Mulherio das Letras, sou envolvida com outras atividades em várias academias que eu faço parte, e sempre trazendo a importância de cada vez mais levar pessoas negras para essas instituições, já que sempre, de alguma forma, essas pessoas negras não estavam presentes nesses estados de poder, digamos assim. Porque a gente sabe Sim, que isso, literatura, nesse palavra protagonismo.
Isso, Exato. nesse estado de poder, nesse protagonismo com essa voz, né? Entendo. Exatamente, tendo voz para poder fazer as decisões e se colocar como tal, no seu lugar, né? No seu lugar de fala. Exato. Então, faço parte do Partenon Literário aqui, faço parte da AGES, que é a Associação Gaúcha de Escritores, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Então, tem uma atividade buscando sempre trazer um pouco dessa literatura negro-brasileira que foi tão esquecida, invisibilizada durante vários anos, né? Nós temos mesmo aqui uma escritora muito importante, que é da época de Oliveira Silveira, que é a Maria Helena Vargas da Silveira, que era romancista, cronista, contista, poetisa, poeta, melhor dizendo, e que foi Isso. simplesmente apagada da história, né? Então a gente traz sempre essas referências que são tão importantes para nós, sempre buscando trazer essa importância. E com relação ao que tu me perguntaste, né, com relação às personagens, né, mulheres que nós encontramos na nossa literatura, eu acho que melhorou, mas não melhorou muito ainda, amiga. Eu acho que cada vez mais, para que isso melhore, cada vez mais as mulheres os livros ainda, homens até bastante, digamos assim, que compreendem um pouco a questão, mas que, infelizmente, ainda escorregam nessas questões de trazer uma visão de uma mulher que não é mais a que nós vivemos no momento atual. Claro que ainda tem algumas coisas que ainda não se modificaram com o transcorrer do tempo, até pela questão que a gente está num patriarcado ainda, né? E que É. continua ainda essa opressão com relação à mulher e que isso reflete de alguma forma também na literatura, né? Acho que já caminhamos bastante, mas acho também importante ressaltar que quanto mais mulheres escreverem e puderem escrever realmente esse passo adiante, que é mostrar a mulher com outras características, com conhecimento, com observação, com vida própria, né? Tendo a sua vida estruturada de uma forma que não seja apenas atrelada a uma questão ligada ao masculino, né? É uma Que codependência, né? Que não uma seja ligada a uma codependência. codependência do Ela só masculino não para existe sobreviver. em função para sobreviver e estar É. correlacionada com aquele outro, né? Que Isso, ela é. tem a sua vida, né? Que pode ser mostrada de outra forma com relação a esse crescimento que ela hoje em dia possui, né? E que não é hoje em dia, a gente sabe que já essa luta já é de muitos anos e que Sim. infelizmente ainda não é mostrada com toda a sua pungência, com toda a sua verdade. Mas eu acho que cada vez mais, com mais mulheres escrevendo, publicando, e que a gente sabe que o grande número de mulheres ainda é de leitoras, apesar de as leitoras são maiores, apesar de ainda ler muito mais homens do que mulheres, a gente está buscando reverter esse quadro. Então, quanto mais mulheres, a escrita de mulheres for valorizada e ela apresentando essa outra mulher, que não é codependente desse homem, né? Talvez as coisas possam realmente se modificar e melhorar grandemente. Muito bom, adorei a sua resposta. E, claro, dentro dela está incluso, com certeza, a questão de objetificar o corpo da mulher negra na literatura, colocar ele nesses lugares, que, como diz você, em algumas categorias ainda são paralelas, né, esse momento contemporâneo, mas em muitos é defasado, porque já existe um fluxo de mulheres no mercado de trabalho e tudo, não há nessa necessidade dessa codependência como ela é retratada para a sobrevivência feminina, né? E queria Muito bom que você falou. só queria dar uma pensada em outra coisa ainda, que ainda existem muito poucos personagens na nossa literatura de mulheres negras, né? E ainda esses personagens são ligados à questão da miséria, à questão ligado muito ao não conhecimento ou ainda da sexualidade. Isso ainda não mudou. Isso é preocupante, né? Porque Isso, é, ainda tem essa visão muito sexualizada da mulher negra, né? Então, isso. ainda nós temos um caminho ainda a percorrer na literatura com relação a essas personagens ainda.
para desconstruir esses estereótipos desse lugar que fica como uma estampa, né? Então, muito bem colocado, Lilian. Lilian, para encerrar, que está acabando o nosso tempinho, está sendo tão maravilhoso, você tem tanta experiência e vivência, eu sei que você foi patrona de feira, você é sempre convidada e tal, a gente ficaria horas conversando com você. Mas a gente tem um tempo por causa do formato. Então, eu vou te perguntar o final, para encerrar, que é o recado final. Em 30 segundos, mais ou menos, menos de um minuto, deixa uma frase, ou pode ser duas frases, uma frase dentro da outra, mas pode ser sua, né? De criação sua, ou de algum intelectual, alguma mulher, alguém que você admira muito, e uma frase que, digamos assim, para dar uma inspiração para quem nos assiste, principalmente as novas gerações, quem nos escuta, quem nos assiste, e que resuma assim uma frase que balize a sua vida, que ela dê uma balizada no que você acredita, né? Então, é um recado final, pode ser sua ou de uma autora ou de um autor, pode até ser de filósofo, não precisa ser de poeta. Bom, já que nós estamos no mês de julho, que é considerado o mês julho, mês das negras, né, das pretas, já que é com relação à mulher negra latino-americana e caribenha, eu vou dizer uma frase, um pedaço de uma frase que eu mandei para o Museu Afro Brasil aqui do Rio Grande do Sul, que sempre nos perguntam qual é o lugar da mulher negra aqui no Rio Grande do Sul. E eu digo, eu sei, conheço muito bem o meu lugar. O meu lugar é o de cidadã. E como cidadã, eu quero ser respeitada como tal. Deixa aqui Muito o bom. recado, então. Então, eu sei muito bem o meu lugar. O meu lugar é o de cidadã e eu quero ser respeitada como tal. Isso é maravilhoso, tanto para a raça negra como para todas as mulheres que às vezes se submetem, se subjugam e se submetem a estereótipos, não é, Lília? Como é bom Exatamente. conversar com você. Muito Eu que bom. agradeço por esse momento. A União Brasileira de Escritores, né, o Feminino Infinito, foi um grande prazer ter estado hoje. Parabéns e gratidão. Gratidão. Foi lindo. Um beijo, fica bem e até a Beijo para próxima. vocês todos também.